Sejam bem-vindos, meus amores maravilhosos que tenham peixes no mapa astral. Eu sou a Renata e hoje eu trago para vocês 4 revelações dos orixás que se darão em no máximo 30 dias a partir do momento que este vídeo chegar até vocês. Na verdade, funciona assim. São revelações de curto prazo. Elas podem acontecer em algumas horas, em 2, 3 dias, em algumas semanas, não ultrapassando este período. Então, é importante que vocês guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os conselhos, alertas e direcionamentos que a espiritualidade trará, porque eu tenho certeza que esse vídeo não está chegando até vocês por acaso, meus amores. Hoje eu trouxe este baralho que é chamado de Tarô dos Orixás. Vocês viram que eu já embaralhei. Eu vou separar cartas aleatórias, colocar cada carta ao lado de um quadrante e pedir a manifestação de um orixá para que venha trazer clarificação às leituras. Saravá, meus divinos orixás, muito obrigada pela presença, pelo amor de vocês e a iluminação nos nossos caminhos. Se assim for da vontade dos senhores, que possa haver clarificação, de modo com que eu leve aos meus inscritos e seguidores os melhores conselhos, alertas e direcionamentos. Axé. Eu vou puxar cartinhas viradas de cabeça para baixo e conforme eu começar a leitura, eu desviro para a gente saber qual é o orixá regente. Vamos à revelação de número 1, que vem sendo trazida pelo meu maravilhoso pai Xangô. Caô, meu pai abençoado. O que Xangô me mostra? Que tem alguém passando por uma dificuldade extrema. Essa dificuldade envolve a casa ou a família, pode envolver o ambiente de trabalho, a instituição de ensino, ou outra instituição da qual a pessoa faz parte, mas ela já não está feliz neste local. Pode ser até uma instituição religiosa, pode ser uma escola, uma faculdade, um curso. E o que acontece? Essa insatisfação vai acabar em breve, só que existe uma possibilidade de que alguns de vocês se desvinculem desta casa, deste emprego, da família, da instituição. Uma das formas de haver a resolução destes conflitos, desses aborrecimentos, pode ser o desvínculo. Não é uma regra geral, mas existe sim essa possibilidade. Quem cuida de pais idosos, de avós, maridos ou esposas que estão adoecidos há muito tempo, e esse cuidado tem se mostrado meio que um fardo, essa libertação pode se dar pelo desencarne da pessoa acamada, por exemplo. Então, vai gerar uma insatisfação. Então, não necessariamente todos vão passar pela mesma experiência, mas alguns vão ter uma ruptura drástica pelo fim de um relacionamento. Só que Pai Xangô vem dizendo que apesar desse fim trazer dores, nem sempre a libertação acontece de forma satisfatória, vocês serão acolhidos por alguém, amigo ou amiga. Talvez essa pessoa ainda não tenha chegado aos caminhos de vocês, talvez nem seja um amigo íntimo, mas de alguma forma essa pessoa vai se solidarizar e vai ajudar vocês de alguma forma. Não sei se trazendo conselhos, se oferecendo uma casa para ser alugada, se direcionando vocês a uma outra instituição, de repente é alguém que abre uma porta de trabalho depois de vocês terem perdido o emprego. Eu não sei o que vai acontecer. Tem pessoas que podem estar sendo oprimidas na casa onde moram, aí vão morar com um irmão, uma prima, voltam a morar com os pais, enfim. Pai Xangô vai promover a justiça na vida de vocês, mas é a justiça conforme o desígnio dele, não necessariamente a justiça que vocês acham justos, porque existe uma diferença entre o que a gente quer, sonha, deseja e o que a espiritualidade tem em mente. Então vai haver a resolução de um conflito, pode sim ser através de um corte, de uma mudança, é uma possibilidade, mas alguém vai dar guarida para vocês. Uma situação que está me preocupando um pouquinho mais aqui é a possibilidade de alguém ser despejado da casa onde mora. Não sei se por falta de pagamento de aluguel,
se por conta de uma ação executiva, se de repente o banco pode tomar esse imóvel. Pessoas que moram em regiões assim perigosas, cuidado com desabamentos, com desastres ecológicos que podem culminar em uma desgraça, na destruição de parte do imóvel de vocês, alguma coisa envolvendo desabamento. Quem está fazendo uma construção, às vezes irregular, sem orientação de um mestre de obras, eu não estou nem falando de engenheiro, não, um mestre mais experiente, cuidado com desabamentos, com imóvel que pode, de repente, ruir, trazendo inclusive acidentes, deixando a pessoa sem moradia. Então, além de Pai Xangô proteger e orientar, tem o cuidado que vocês precisam ter. Se vocês já estão desconfiados de alguma situação, tentem de alguma maneira lidar da melhor forma possível para minimizar os impactos dela. A gente também não pode exigir que tudo seja feito pela espiritualidade, porque eles não estão ao nosso dispor. Mas, de toda forma, Pai Xangô vem dizendo que esse processo é necessário, posteriormente tem equilíbrio e justiça, e tem uma pessoa concedendo alguma proteção, guarida, ajuda, ainda que possa ser até mesmo um respaldo financeiro neste processo de ruptura. Vamos ver quem traz a revelação de número 2. Saluba, Mãe Nanã, minha bendita e maravilhosa Mãe acolhedora Nanã. Muitas vezes, quando eu chorei, eu me senti acolhida nos braços da Mãe Nanã. Vamos lá. Mãe Nanã vem me mostrando o fim de um relacionamento que obrigatoriamente vai envolver um homem e uma mulher. Pode ser um relacionamento afetivo, mas também pode ser familiar, de trabalho ou de negócios. Aí vão ter aqueles que perguntam, Renata, pode ser um homem cortando o outro, uma mulher cortando outra? Eu acho que numa proporção de 10, 5% até pode, mas a sensação que eu tenho aqui é que um homem vai romper uma relação com uma mulher, ou vai ser o responsável por findar essa relação. Diz que existe um conflito entre os dois, e que esse conflito vem se tornando insustentável, e que a ruptura é a única maneira de resolver esse conflito. Agora, a sensação que eu tenho é que o homem se movimenta para promovê-la. Não sei se ele não quer mais ficar casado com essa mulher, se ele não quer mais essa funcionária, se de repente pode ser um irmão se cansando da irmã, um pai se cansando de uma filha folgada, por exemplo, um padrasto se cansando de uma enteada desrespeitosa. Eu não sei qual é a situação. De repente, um filho se afastando da mãe, por qualquer motivo que seja. Só que a sensação que eu tenho, principalmente ao ver a presença da bendita Mãe Nanã, é que esse corte, no final das contas, não é ruim, nem para o homem, muito menos para a mulher. Porque, de alguma forma, o fim dessa relação, o término, o estremecimento por completo, resolve algum problema dele e algum problema dela. Pode ser até uma amizade tóxica. Pode ser uma relação de cunho familiar, como eu já pontuei, por exemplo, entre tios, primos, entre o cunhado e a cunhada, mas é uma relação que realmente vai chegar ao fim, e Mãe Nanã vem dizendo que esse fim não é desgraça, esse fim é solução. Enfim, não sei exatamente o que vai acontecer na íntegra, mas eu tenho uma ruptura. Eu tenho o término de uma relação que já não está boa, que já apodreceu, está sendo guardada no freezer por teimosia, mas agora não vai ter jeito. O término definitivo, a ruptura brusca e pontual vai se dar como sendo o elemento solucionador de algum conflito que estas pessoas vivenciam, tá? Existe uma possibilidade da mulher cortar o homem, mas como eu já pontuei, é uma possibilidade menor, porém não descartável. Vamos à revelação de número 4. Tem a Mãe Obá aqui trazendo um indicativo. Tá falando sobre pessoas que ou vão mudar de emprego, de repente receberam uma outra proposta melhor, mais dinheiro, benefícios mais interessantes. Eu não sei se de repente essas pessoas podem ter sido promovidas nos empregos atuais ou serão promovidas em breve.
mas também diz respeito a pessoas que vão fazer algum tipo de traslado, algum tipo de viagem, acreditam que indo para outro lugar terão melhores possibilidades de ganhos financeiros. Então pode ser que alguém aqui mora em cidades muito pequenas, regiões inóspitas, que não tem assim tanto emprego, e essas pessoas acreditam que indo para uma capital, para um outro estado, talvez até para um outro país, vão ganhar mais. O problema é que Mãe Obá vem dizendo que não necessariamente vai ser assim. Pode ser que vocês recebam uma promoção, tenham um aumento de salário, mas tenham muitas responsabilidades e até mesmo inimizades de outros colaboradores, de subordinados, às vezes até de chefes. De repente, vocês vão sair de um emprego para iniciar uma jornada em outra empresa e por lá vão enfrentar muitos obstáculos também. De repente, uma desconexão com a política empresarial. Tem gente achando que vai para os Estados Unidos, para a Itália, para o Japão e vai estourar no norte de tanto ganhar dinheiro. Não é mais assim, não. Você tem muita imigração e você tem também crises mundiais que afetam mesmo os países mais ricos. Então tem uma frustraçãozinha se dando aqui, porque uma pessoa está acreditando cegamente que uma mudança vai ser a salvação da lavoura e não vai. Inclusive, meus amores, se vocês estão pensando em ir para outra cidade, estado, países, como autônomos, ou, eu não tenho um emprego em vista, mas chegando lá eu dou um jeito, vocês podem passar por sérios apuros. Outra coisa, quem vai clandestino, eu vou cruzar a fronteira pelo México para entrar nos Estados Unidos, tem um risco gigantesco de deportação, prisão e deportação. Então não façam nada do qual vocês possam se arrepender adiante. Tem uma série no Netflix, eu não me lembro o nome, mas fala sobre pessoas que migram ilegalmente para a Austrália, se eu não me engano, e chegando lá, elas não são deportadas, elas vão presas e por lá ficam meses, talvez até anos. O governo esquece a pessoa lá, a pessoa não é nem deportada e nem consegue ter uma vida digna, porque fica enjaulada que nem um animal. Inclusive a série é uma crítica social, ela é baseada em fatos reais, longe de mim questionar a conduta de qualquer país que seja. O que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer o processo legal para não ter esse tipo de impasse. Imagina que vocês chegam em um lugar e são deportados, todo aquele dinheiro investido vai para o ralo, ou vocês são presos, comem o pão que o diabo amassou, sendo que tem a pátria que, apesar dos apesares, apesar de todos os problemas, tenta, de alguma maneira, acolher os seus cidadãos. Então, tomem cuidado com ilusões, muitas vezes desmedidas, que podem fazer vocês acharem que um ou outro lugar é a terra do leite e do mel, e não é, tá? É diferente se vocês estão em São Paulo e vão para a Bahia, estão no Amazonas e vão para o Rio Grande do Sul, ninguém vai deportar vocês. O máximo que pode acontecer é um entrave, uma dificuldade em conseguir emprego e um retorno para a cidade de origem, para a casa da família. Agora, se envolver questões internacionais, é importante tomar mais cuidado. Vamos ver a revelação de número 4. Qual é o orixá que faz a regência? Oxumaré. Vem trazendo um pepino. É uma situação clichê, é uma situação chata. Infelizmente, esse tipo de situação é presente nas minhas leituras com uma constância que chega até a me aborrecer, mas a minha função é informar vocês. Vem falando com pessoas que ou são casadas ou vivem uma união estável, pactuada ou não em cartório. Existe um compromisso oficial aqui. Eu até posso trabalhar com namorados de longa data e noivos em uma segunda possibilidade, mas os casados e os companheiros estabelecidos são os mais presentes na leitura, independente da orientação sexual. Diz que há muito tempo tá rolando uma traição aqui. Pode ser por adultério, pode ser extravio de dinheiro, de repente alguém tá tirando dinheiro de casa, tá gastando com besteira na rua, de repente alguém tá bebendo muito, tá usando drogas, não tá procurando emprego apesar do desemprego, tá se colocando como um fardo na vida de outros familiares. Eu não sei ao certo o que está acontecendo, mas vem dizendo que uma deslealdade come frouxo já há muito tempo. Eu nem sei se o ditado é esse. A minha mãe que fala, come frouxo, corre frouxo, não sei. Enfim, tá acontecendo aí uma deslealdade tem tempo.
E agora, Oxumaré não vai mais permitir que vocês sejam feitos de bobos ou que vocês estejam fazendo quem quer que seja de bobo. Vem uma descoberta, vem uma notícia. O problema é a forma como essa descoberta vai se dar. Não são vocês quem vão descobrir. Alguém vai contar ou alguma situação desagradável vai acontecer fazendo com que vocês saibam. Por exemplo, imagina que o marido de alguém engravidou a mulher de um outro alguém que foi na justiça, que pediu DNA porque quer que o filho seja reconhecido. Aí vocês estão um dia em casa, bonitas e faceiras, recebem um oficial de justiça e descobrem que o maridão, por exemplo, engravidou a vizinha da rua de baixo, que a criança não poderia ser do marido da pessoa, até mesmo por conta de características físicas. É um exemplo hipotético. E agora ele está lá sendo arrolado para o exame de DNA. É a pior forma de se descobrir uma deslealdade. Ou, por exemplo, vamos dar uma outra possibilidade. Um casal de pessoas brancas tem um filho que nasce negro. Não tem como falar que o filho é daquele pai branco se a mãe é branca também, né? Aquela deslealdade é descoberta da maneira mais traumática possível. Ou, vamos supor, um casal negro tem um filho asiático, né? Um casal branco pode ter também um filho asiático. Quer dizer, não tem como falar, olha, o filho é seu. Imagina eu, né, descendente de italianos, pele clara, meu marido, judeu, pele clara. Se eu tenho um filho biológico negro, asiático, com traços indígenas, obviamente não é do meu marido. Não tem nem como esconder a deslealdade, né? E não adianta falar que trocaram na maternidade, porque não é o que eu tô vendo aqui, não, tá? Então, pode ser que alguma descoberta nesse sentido se faça, pode ser que alguém descubra através de um oficial de justiça, de um processo, pode ser que alguém conte para vocês por qualquer motivo que seja. Às vezes, os próprios amantes, às vezes alguém para quem o marido, a esposa de vocês está devendo dinheiro, de repente o líder de uma facção criminosa, se forem pessoas envolvidas com drogas. Eu tô dando alguns exemplos extremos para vocês entenderem o que o Oxumaré vem trazendo. Tem uma deslealdade relativamente grande acontecendo há meses, talvez até há anos. Essa deslealdade vai ser comunicada a vocês. Ela vem à tona de uma maneira que ninguém vai poder falar, não, essa deslealdade não aconteceu, não está acontecendo. Ela é irrefutável, ela vem através de uma prova ou do testemunho de alguém que não vai se poder contestar. Então, tem a tristeza acontecendo aqui, mas eu não sei o desfecho da situação, tá? Eu só sei dizer que nos meus estudos, na minha casa, Oxumaré, na maioria das vezes, traz uma mudança necessária. É uma transmutação pela qual nós precisamos passar. Por mais que a descoberta de uma deslealdade seja dolorosa, eu preferia saber que a deslealdade está acontecendo do que passar 10, 15, 20, 30 anos sendo enganada e às vezes nunca se sabe, né? Eu já vi caso de gente que sabe da deslealdade quando o marido morre, quando a esposa morre, vai saber ali no momento do funeral. Aí é um tiro, né, no coração da pessoa. Então, cada um tem uma forma de encarar a vida. É melhor alguém falando, é melhor uma prova que faça vocês tomarem uma providência, uma atitude. Tem gente que pode perdoar, tem gente que não, mas pelo menos vocês vão ter a oportunidade de colocar um ponto final ou de seguir um outro caminho através dessa descoberta. Eu tive um cliente quando eu trabalhei no banco e ele engravidou a amiga da filha. Ela já era maior de idade, mas era bem nova, tipo 18, 19 anos. E depois de 8 anos, essa amiga da filha os procurou para falar que tinha engravidado, que tinha tido uma criança. Fizeram um exame de DNA, realmente era desse meu cliente, e foi uma situação catastrófica. As filhas já eram até casadas, o casamento dele com a esposa tinha muitos anos. A criança, obviamente, passou a conviver com a família, a esposa odiou a situação. Gente, é um ser humano. Em que pese a criança não tenha culpa, a gente tem que entender que é difícil para a pessoa. Então, nada disso teria acontecido se a pessoa não fosse desonesta a esse ponto, né? Ou se pelo menos tivesse usado preservativo.
E é aquilo que eu falo, quando a gente faz uma coisa errada, ou quando qualquer pessoa faz algo fora da curva, mais dia, menos dia, aquilo volta. Aquela energia negativa cobra. Não é porque Deus castiga, porque o orixá penaliza, porque uma entidade cobrou, nada disso. É a consequência da vida. Quem planta vento, colhe tempestade. E aqui a gente tem uma situação onde alguém plantou vento, vai colher tempestade e, infelizmente, vai magoar terceiros, talvez até mesmo vocês. Tá bom, meus amores? Vamos agradecer a presença dos orixás. Saravá, meus divinos, amados e abençoados orixás, muito obrigada pela presença. Que a luz e bênção de vocês irradie pelos nossos caminhos. Axé. Aos meus inscritos e seguidores, beijos de luz, que Deus e os orixás acolham vocês. Tem algumas pontuações meio negativas nesta leitura, mas não adianta criar mundo Disney onde não existe. A minha função é levar o máximo de realidade possível para que vocês possam lidar com toda e qualquer situação com o coração firme, com força, fé, por mais que possam ser situações adversas. Ninguém vive um comercial de margarina dos anos 80 constantemente. Todo mundo passa por dias de sol e dias de chuva, tá bom, meus amores? Beijinhos de luz.